A nossa conversa de hoje tem tudo a ver com você. Há algum tempo atrás, um jovem de Fortaleza foi desafiado pelo pai a iniciar um negócio que era um negócio da família. Era uma pequena fábrica de produtos químicos e que, de repente, não tão de repente assim, ao longo de algum tempo, ele transformou na maior empresa de defensivos agrícolas do país. Pouco tempo depois, quando alguém, uma grande empresa multinacional, resolveu entrar nesse país e procurava um espaço, que fosse um espaço que lhe desse possibilidade de competir com grandes capacidades de sucesso, procuraram esse jovem. E ele vendeu o seu negócio e começou uma vida completamente nova. Se renovar, aliás, é uma capacidade que ele tem ao longo do tempo. E ele só conseguiu fazer isso porque ele soube juntar perto dele um conjunto de pessoas nas quais ele acreditava e às quais ele dava o suporte necessário para que eles fossem capazes de realizar tudo aquilo que ele queria que eles fizessem. Trabalhar com jovens, conviver com pessoas de renovação, de ideias novas, de pensamentos novos, mas que são, acima de tudo, sedentos por trabalhar e por realizar, é uma arte que só Beto Studart é capaz de fazer. E a gente quer conversar com ele sobre vocês isso, porque nesses 35 anos da AGE, ninguém melhor do que alguém que fez, que realizou e desde muito novo fez com que as coisas acontecessem, para conversar com a gente sobre isso, para mostrar para vocês que vale a pena trabalhar e trabalhar muito, mas que vale a pena conhecer e conhecer de tudo para que você consiga realizar os sonhos que você busca na vida. Beto, como é que foi um pouco da tua história nessa construção de quem é o Beto de hoje? Rapaz, é difícil essa pergunta, porque é uma pergunta que eu tenho que passar 2 dias respondendo, né? Afinal de contas, são 50 anos fazendo essa vida empresarial, industrial, que é onde está o meu DNA, é na Agripec, foi lá que eu aprendi tudo na minha vida. Principalmente, aprendi a me relacionar com pessoas. Acho que pessoas é o meu dom, o dom de identificar, fora do ambiente de recurso humano, identificar pessoas para o futuro. Eu sempre procurei ter um backup de alguém que fosse importante, que eu pudesse, num determinado momento, chamar para trabalhar comigo. E essa minha construção ela foi muito lenta, mas lenta pelo tempo, pelos 40 anos. Mas ela foi muito rápido, porque ela foi uma mudança, Dourado. Assim, eu cheguei à conclusão de trabalhar com defensivos agrícolas aqui no Ceará, só no Ceará, que era nem defensivo, eu trabalhava com imunizante de grãos cereais e formicida. Todos eles tinham como veículo na formulação talco. Produto simples. Mas parece que Deus me iluminou, botou a mão na minha cabeça num determinado dia. Eu acho que eu estava com 2 anos de fábrica, eu tinha 22 anos quando eu comecei, 23 anos. E eu saí, eu desci os degraus da fábrica e fui para onde meu carro estava estacionado. Esse meu carro era um Volkswagen, era um Fusquinha. Estava debaixo da mangueira. Uma coisa assim, espetacular que eu não esqueço mais nunca. E cheguei para mim mesmo e disse assim, se eu não sair do Ceará, eu não vou ser ninguém. Não vou construir nada, porque o Ceará não tem agricultura. Na época, hoje tem. Na época era uma agricultura de subsistência, uma agricultura que servia apenas como escambo. O cara produzia milho, ia trocar na feira por feijão. Quem produzia feijão ia trocar por milho. Quem produzia os 2 produtos ia trocar por querosene, por uma carroça, por um pneu. Então não tinha como ficar aqui para poder sobreviver num ambiente caótico da agricultura. Eu tenho que ser brasileiro. E esse negócio de ser brasileiro me exigiu um esforço dramático. Mas fiquem certos, todos os meus amigos da AGE, que eu não reclamo da minha vida, não. Eu acho que a minha vida foi uma vida iluminada, de muita dificuldade. Sempre trabalhei no limite do dinheiro, sempre faltando dinheiro. Eu não tinha dinheiro para comprar uma camisa bonita como essa, de linho. Só tinha dinheiro para comprar um carro novo, para botar num novo estado, para admitir um novo gerente.
dinheiro para ir a Brasília, conviver com os ministérios envolvidos no licenciamento de novos produtos. E assim eu fui traçando o meu programa estratégico. Do Ceará, que tornou pequeno, foi Piauí. Passei Ceará, Piauí, depois Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, depois Paraíba, depois Pernambuco, margem do Rio São Francisco. Foi um momento muito especial, porque naquela época a margem do Rio São Francisco já estava plantando cebola e tomate. Hoje ele tem culturas diferentes, tem manga, tem uva, tem tudo. Naquela época era cebola e tomate. E a cebola e tomate, eles eram produtos que eram atacados muito por insetos de hábito sugador. E por coincidência, eu tinha um produto à base de dimetoato, que atuava exatamente nessas pragas dessas duas culturas, né? Então a margem do Rio foi maravilhosa. Depois veio Minas Gerais, com café, Bahia com cacau, até que eu cheguei em São Paulo. Cheguei em São Paulo e de lá montei meu escritório e comecei a expandir, conhecer todo o mercado. É isso que eu tenho que falar? Perfeito, cara, perfeito. Comecei a conhecer todo o mercado sul e sudeste e criar mais condição e aproveitando, Dourado e Lucas, aproveitando as oportunidades. Tudo que aconteceu de caótico na minha vida ao longo do tempo, porque eu fui contemplado, talvez seja o único empresário que você convive hoje, que foi contemplado com a oportunidade de viver com o regime de revolução, depois a transição para o regime democrático, uma série de presidentes ao longo dessa caminhada, onde cada presidente encontrava um problema social, um problema econômico, uma inflação diferente, política diferente deles. Todos os planos de negócios desse país, você passou por eles? Não, eu passei por eles e eu tinha que me adaptar. Ao invés de eu sucumbir, eu só não podia sucumbir. Eu não tinha condição de sucumbir, senão o meu negócio ia para o brejo, como é que ia começar? Isso aí foi um grande ponto da minha vida. Foi mudar as estratégias nos momentos críticos que o Brasil atravessou, né? Isso para mim é muito grande, para mim é uma história, é uma faculdade que eu fiz, um aprimoramento que eu fiz. E sempre procurei andar acompanhado de pessoas que fossem ilustres no que diz respeito ao conhecimento. Sempre jovem, viu, Lucas? O pessoal que andava comigo era sempre jovem. O mais velho da turma sempre foi eu. Todos os meus gerentes, todos eles eram mais novos que eu. Menino com vontade de vencer, né? Eu despertava neles muito interesse de ficar rico. E eu não queria ficar rico, mas eu tinha um medo incrível de ficar pobre. Ficar pobre para mim era um caos, porque o meu pai era um médico extremamente honrado, importante, e a mamãe uma senhora de espiritualidade impressionante, uma mulher que escrevia muito, fazia muita reflexão. Como é que eu vou ser pobre, filho dessas duas pessoas? Eu não posso. Eu tenho que dar um jeito. E fui sonhando e fui crescendo nas minhas ambições. Mas o ponto alto é isso aí. Cada ponto importante dos governos ou dos próprios ministérios que baixavam as suas portarias, eu tinha que me adaptar, tinha que enriquecer no que sentido da nova providência e navegar pelo Brasil. Mas, Beto, me diga uma coisa, você disse há pouco, quando eu entrei debaixo daquela mangueira, com meu Fusca ali de lado, de repente eu percebi, eu não posso ficar aqui no Ceará. Eu tenho que ir para o Brasil. Mas engraçado é que você diz isso, eu não posso ficar aqui no Ceará, eu tenho que ir para o Brasil, mas você lembra de uma coisa. As dificuldades de um empresário cearense, radicado no Ceará, instalado no Ceará, com toda a sua infraestrutura dentro desse estado, conseguir marcar presença lá fora, o que é que precisa ter para marcar presença lá fora de uma forma respeitável, de uma forma admirável e convincente de que a gente é competente? Muito difícil. Muito difícil. O que você está falando é extremamente verdadeiro, né? O produto cearense era um produto estigmatizado como um produto que não tinha qualidade. Isso me exigiu demais. Mas há uma coisa que aconteceu de fato simultaneamente. Eu ia ampliando a minha linha de produtos,
onde eu gastava muito dinheiro, que envolvia todos os ministérios, agricultura, saúde, meio ambiente e Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, que é a polícia da gente. Então, para cada mercado tinha um produto novo, eu tinha que lançar esses negócios, esses produtos. Então, eu crescia na linha de produto, crescia nos estados. Como foi que você perguntou mesmo? Como fazer para marcar presença? Um cearense, um produto cearense... Como acabar com o estigma do que o produto não presta. Então, eu fui crescendo, Dourado, crescendo, e num determinado momento eu acho que eu fui iluminado por Deus novamente, sabe? Eu quero dizer para você que eu vivia 24 horas no meu negócio. Eu não tinha outra coisa a pensar, a não ser no meu negócio. E eu me iluminei e cheguei à conclusão seguinte: só tem uma solução, eu trazer meus clientes para a Fortaleza para conhecer o que é que a fábrica está fazendo. Como é que ela faz os seus produtos, como é que nós atuamos com os produtos na análise química, nós tínhamos um laboratório muito bom. E adotei uma política totalmente, posso até me elogiar nesse fato, diferente. Eu pegava 3 casais, 3 amigos casados, que moravam em áreas distintas e que não se conheciam. Não se conheciam. Então pegava um cara do Paraná, um cara do Rio Grande do Sul, um cara de São Paulo, não se conheciam. Vinham para Fortaleza na quinta-feira, aqui eu fazia um almoço para eles, um jantar para eles, na sexta-feira. Sexta-feira de manhã nós íamos para a fábrica, à noite jantavam lá em casa, sábado nós íamos para a praia, para estabelecemos uma amizade grande. E os 3 que eram desconhecidos, a partir daquele dia, ficaram amigos, eram 3 dias, tomando isso, conhecendo fábrica, discutindo, ficaram amigos. Esse programa eu conduzi pelo menos por 2 ou 3 anos. De repente, Dourado e Lucas, eu fui descoberto, ou fiz uma teia de relacionamento pelo Brasil. E a turma lá do Paraná ligava para o outro lado do Rio Grande do Sul: rapaz, você tem visto o Beto? Tem comprado o Beto? O Brasil todo se voltou para comprar o Beto. Todo mundo queria contribuir comigo. Primeiro que eu era muito austero na fabricação dos nossos produtos. Nossos produtos tinham muita qualidade. Desmistifiquei porque eles viram aqui e viram. Né? E esse aí foi um detalhe importante. O outro detalhe importante foi que a praga, que quando chega numa determinada cultura, ela não espera pelo produto. Então isso me exigiu que eu criasse 5 pontos de distribuição. Um em Porto Alegre, outro em Londrina, outro em São Paulo, outro em Cuiabá e aqui em Fortaleza. Então eu comecei, exigiu de mim muito capital para poder dotar esses depósitos com produto para dar velocidade ao atendimento, né? E veio uma outra providência. Na época, esse ambiente digital era totalmente iniciante. Não existia. Mas eu consegui, com o meu pessoal, com o meu grupo, que eram jovens, desenvolver o meu sistema, que hoje você compra qualquer plataforma e resolve. Eu clicava aqui em Fortaleza, a nota fiscal saía lá no depósito, o produto estava lá, o cara entregava, acabou. Então eu dei um salto muito grande. O produto estava 24 horas do cliente, da necessidade. Foi assim um momento espetacular, foi quando nós crescemos, né? Você percebe uma coisa interessante, né? É preciso, para marcar espaço no mercado, ter competência, fazer com qualidade, fazer com eficiência, estar perto do cliente, entregar aquilo que ele de fato precisa e resolver o problema dele. Se não resolver o problema, não adianta de nada. Mas tem um detalhe interessante: construir relacionamentos. Pelo que o Beto fala, o que fez dele conseguir conquistar mercado foi saber trazer para perto dele pessoas competentes e jovens que tivessem novas ideias a tal distante e trazer para perto dele o público que lhe interessava. Buscar clientes em diferentes estados, aproximá-los e todos eles passarem a falar bem dele. Isso deu notoriedade e visibilidade nacional para o Beto. Mas perceba uma coisa, ele disse há pouco tempo atrás que trabalhava muito, ele não fazia outra coisa a não ser trabalhar.
Mas, Beto, tinha uma coisa interessante, você nunca deixou de ter o cuidado com a família, nem tampouco com os amigos. Você saía, pegava o seu Fusca e viajava quilômetros e quilômetros de madrugada para chegar aqui na sexta-feira à noite e passar o final de semana com a família. Como é que é essa coisa? Qual a importância dos amigos e da família na vida? Eu acho que tudo. Esses amigos são exatamente os veículos para poder difundir você. Os amigos são seus difusores. Eles se falam do Beto, falam do Lucas, falam do Dourado, eles vão falando. Né? Mas não tinha os amigos para isso. Eu tinha os amigos porque eu precisava ter um ambiente diferente para poder tocar e me reciclar no que diz respeito à liberdade da minha cabeça. E a família porque encontrei na Ana Maria, que era a titular da família, é uma amiga que compreendia os meus anseios, né? Então ela estava sempre ao meu lado, colaborando comigo em todos os aspectos. Eu só não fazia trabalhar comigo, nem eu queria, porque senão eu ia querer mandar em mim dentro da própria fábrica. Não dava certo, né? Não dava certo. Mas era todos os meus programas de fábrica, de pessoas, a Ana Maria sempre teve inserido. Nas sexta-feira à noite, Dourado, que quando a gente não ia para a Praia da Sonte, que eu fiz uma casa lá em 1979, faz tempo, né? Eu fiz uma casa em tempo recorde para poder me distrair, adorava levar meus filhos para lá. Quando eu não ia, eu recebia gente lá em casa. Eu morava na Santos Dumont e eu tinha um jardim, eu levava gerente de banco, porque eu tinha que descontar título, Lucas. Na segunda-feira eu tinha que estar descontando os títulos, meu tempo, eu tinha que trabalhar sábado, domingo assim, tomando uísque e conversando com o cara, para ele conhecer o meu caráter, como é que eu faço, como é que eu falava, né, a condução do meu negócio. E você apresenta para as pessoas no cotidianamente, né? Todo dia você está... Você, para se apresentar e firmar o seu conceito, você tem uma temporada, né? Não é assim num toque de mágica. Então, quando eu não ia para a Praia da Fonte curtir meus amigos, minha família, meus filhos, minha mulher, eu ficava em casa, fazia reunião de sexta-feira para poder recepcionar a gente, né? Hoje eu fui acordado, Beto, com uma mensagem da Ana Lúcia Bastos Mota, conhece muito bem, uma figura muito querida de todos nós. Ela mandou uma mensagem com um vídeo do Oswaldo Montenegro com a música Lista. Faça uma lista dos grandes amigos que você teve algum tempo atrás. Pegue essa lista depois e converse, repense as suas histórias. Aqueles amigos que você tanto amava, quantos deles continuam perto de você? Você conseguiu manter um conjunto de gente perto de você. Todos os meus amigos continuam meus amigos. Isso não quer dizer que você não tem um atrito com um ou com o outro, mas tudo de forma passageira. Como o próprio tempo já me credencia a ter perdido amigo. Estou com 78 mas aí por anos, circunstâncias que então, já não são. Não tem, né? E que me deixaram saudade. Eu tenho amigos fantásticos que se foram precocemente deixaram histórias maravilhosas comigo. Mas a maioria, estão todos eles vivos perto de mim, conversando, mantenho essas amizades de forma bem amiudada, porque eu ligo para todos, converso com todos, para saber como é que estão e trocar ideias. E às vezes os meus amigos passados, eles me chamam a atenção e são também o meu instrumento de entusiasmo. São os meus amigos velhos, porque alguns deles estão ficando em casa. E eu acho horrível ficar em casa. Porque eu acho que ficar em casa, você não constrói nada. Você ficar em casa apenas lendo, você está lendo para você mesmo e não está ensinando para ninguém. Né? Você perde a sua vaidade pessoal, que nós tratamos no começo. Deixa de se tratar, deixa de botar o melhor sapato, a melhor calça, deixa de ter o melhor pensamento para poder criar uma dinâmica de negócio. Eu podia até dizer que eu fico com pena deles, né? Mas piedade não é para a gente sentir, né? Mas também não consigo removê-los. E tem uma coisa interessante, viu, Dourado, que eu vou repetir aqui para você e para o Lucas, que tem alguns amigos que não foram bem-sucedidos, né?
e tem sempre uma forma de culpar os outros pelos seus sucessos. A gente observa muito isso. Eu não fui para frente porque os impostos eram muito altos. Eu não fui para frente porque a relação trabalhista era muito impiedosa com o empresário. Então, eu fico assim perguntando, e por que você botou o seu negócio? Se você conhecia os impostos, você sabia que a relação trabalhista era uma relação problemática. Eu não tenho nenhuma dificuldade dessa natureza. Imposto é para pagar. O seu negócio tem que estar pronto para pagar seus impostos. Relação trabalhista, ela é dura, existe e ela é igual para todos. Não tem ninguém, nenhum empresário que tem uso de um incentivo para tratar seu pessoal diferente. Não existe isso. Né? Então, esses meus amigos que já passaram, Lucas, você não vai deixar os seus deixarem de trabalhar. O jovem que começa hoje a trabalhar ele tem que ir até o fim, não pode se cansar. Se cansar, vai passar uma semana descansando, trabalhando, pensando, para dinamizar o seu negócio. Nós não podemos parar ou paralisar, porque nós somos responsáveis pelo desenvolvimento da nossa terra. Nós somos responsáveis pelo desenvolvimento do nosso município, do nosso país. Se nós deixarmos de fazer isso, eu acho que se nós não tivermos essa visão universal, de universalizar a sua atitude que seja bom para você e bom para todos. A gente só pode pensar dessa forma. Se é bom para todos, vai. Interessante isso, Beto. O teu negócio não é o teu negócio. É o negócio de toda a sociedade que te acolhe e que te mantém. O que você faz não é para você. O que você faz é para todos. E quando você consegue fazer para todos, você tem muito mais gente ao seu redor. E um detalhe interessante, nunca se aquietar, nunca se entregar ou se sentir realizado, porque há sempre muito mais por fazer. No momento em que o Beto conseguiu vender o seu negócio de origem, o que fez dele o homem, eu posso dizer o homem rico que ele se tornou, não é? O que fez dele uma pessoa grande dentro da economia cearense, logo depois ele poderia ter se acomodado, viver das rendas que esse dinheiro lhe gerava. Mas não. Ele dizia, eu preciso realizar sempre, eu preciso realizar mais, eu preciso fazer cada vez mais coisas pela minha cidade, pelo meu estado, pelas pessoas que eu conheço, com as quais eu convivo. Aí ele pega e entra em outros negócios completamente diferentes. Como é esse processo de renovação, Beto? Rapaz, é pela minha inquietude mesmo, sabe? Eu sempre tive uma ligação muito íntima com a economia real, sempre. E quando que eu vendi a primeira, vendi a Agripec em 2 tranches, em 2005 e 2007. Eu fiquei pessoalmente numa situação muito boa, de muita liquidez. Eu acho que ninguém tinha a liquidez que eu tinha. Tá? Mas eu acho que trabalhar com liquidez é uma forma de você ficar pequeno, como é que eu digo, idiotizar-se. É você aplicar o dinheiro e viver de renda do dinheiro. Isso não enriquece, você só faz para você. E é pouco. E olha que o Brasil tem essa característica de ser um país que paga juro real importante, mas ele não lhe enriquece. Não lhe enriquece. O dinheiro serve para lhe dar garantia de vida. Eu digo para os meus amigos o seguinte, você tem liquidez, 50% tu põe no teu negócio, 50% deixa para você ter um conforto. Porque a economia real, Dourado, ela tem assim uma maturação diferente do dinheiro. O dinheiro você todo dia tem ele remunerado. Né? Eu vou dar um exemplo bem claro para você aqui. A economia real, ela cresce, se estabiliza, cresce de novo, dá saltos importantes. Se você souber trabalhar a economia real, você de repente você está mais rico. E o enriquecer é uma das coisas mais bonitas. Porque quando você enriquece com o serviço, com a visão de universo, universalizar para todos a riqueza, um espetáculo. Eu comprei um terreno do Tasso Gereissati, Dourado, aqui na Santos Dumont, com o Vigílio estava, comprei aquela quadra, como eu comprei essa que nós estamos, eram as 2 melhores quadras do Ceará, comprei aquela por 36 milhões de reais na época, 12 anos atrás.
quando você pega esse dinheiro que eu apliquei e põe as duas curvas, uma do CDI, da Selic, e a outra da valorização do terreno, você vê que a Selic tinha me dado muito mais dinheiro. Tá? Então eu podia ter dito, não, eu não comprei porque a Selic está muito alta, vou ficar com o dinheiro guardado. Mas as pessoas às vezes esquecem que eu criei naquele momento uma oportunidade de um novo negócio. Então aquilo que eu gastei 36 milhões, que perdi para a Selic ao longo de 12 anos, eu estou ganhando agora porque criei um negócio de exploração da quadra que eu vou ter 1 bilhão e 300 milhões de VGV. Valor geral de nós, que não é 1 bilhão e 300 milhões. O que você fez nesse prédio onde a gente está agora, né? Pelo amor de Deus, isso aqui foi 38. De repente você tem esse prédio aqui, quantos milhões vale esse prédio? Uma coisa impressionante. Então o dinheiro é para a gente ter um equilíbrio. O nosso negócio é trabalhar. Esse é que enriquece. Esse é que dá para a gente personalidade. A gente não pode ser qualificado apenas como um rico. Quem é o Beto Studio? Não, aquele cara ali, aquele cara é rico. Aquele cara é rico. Diz nada. Se perguntarem hoje, a turma diz, não, ali o Beto Studio, que era dono da Agripec, e que, por impaciência, montou um negócio de incorporação, e hoje é o maior incorporador do estado do Ceará. Aí estão me adjetivando corretamente. Ser adjetivado como um cara rico é muito pobre, né? É muito pobre. Né? É muito pequeno. É muito pequeno. Pelo tanto que você faz. É muito pequeno. Então eu sou esse cara que penso muito na economia real, e foi isso que me trouxe imediatamente, quando eu fiquei numa posição de liquidez, imediatamente para montar outro negócio. Interessante. Beto, uma pergunta. A gente vê nos jovens de hoje, que eu vejo com a diferença dos jovens do passado, como você falava, nas décadas de 70, década de 80, que você devia ter minha idade hoje, uma diferença muito grande que é referente às distrações que hoje os jovens têm, de achar que a construção dessa riqueza, da atividade em si, de você se ocupar, ela hoje está muito dispersa. Por mais que hoje você tenha acesso a muito mais informações do que há 50 anos atrás. E aí eu queria entender de você, lá 50 anos atrás, quando você era um jovem, não de você seja, você hoje é um jovem há mais tempo, porque a jovialidade está na cabeça e na mente da pessoa. Mas o que é que você enxerga de diferente hoje, que os jovens devam fazer de forma diferente, para que eles possam se destacar, dada essas distrações que temos hoje? Lucas, muita distração mesmo, né? A turma tem muita facilidade. Tem facilidade para pegar um avião, tem facilidade para comprar um carro, tem facilidade para comprar roupa, tem facilidade para namorar, tudo é mais fácil hoje. Na nossa época exigia um pouco mais de pesquisa, a gente queria estudar, por exemplo, no meu caso específico, quando eu era jovem, ainda não tinha entrado na Agripec, o meu trabalho era ir para o escritório técnico de economia do BNB, como é que tem uma siglazinha. Eu ia atrás de saber como é que se fabricava papel higiênico, como é que se fabricava fósforo, como é que se fabricava palito, como é que se fabricava caneta, tudo que era descartável, Dourado, passava na minha cabeça. Sabe? Hoje essas informações que me levavam tempo, porque eu tinha que pegar um ônibus ou um táxi ou o meu carro para ir ao BNB, você tem na internet. Tem muito mais facilidade. Eu não sei se essa necessidade, que era para mim premente, eu tinha que pegar rápido, e hoje o jovem pega com muita rapidez, eu tinha que pegar rápido, mas me demorava muito tempo. Hoje o jovem quer uma informação, vai lá no chat GPT, já tem a informação. Eu acho que o jovem não está aproveitando, com exceções, tá? Eu vejo vocês dois, eu vejo que vocês estão aproveitando e estão aproveitando muito bem. Então eu resumiria dizendo que tem um jovem que trabalha, tem um jovem que não trabalha. Acha que a facilidade digital vai levá-lo o resto da vida dessa forma, né?
Você não, você trabalha hoje com uma base fabricando, montando usinas de fotovoltaicas. Então você está com a mão na massa. Você está verificando onde é que você tem necessidade de colocar um ambiente desse. Qual é o empresário que precisa para poder viabilizar suas contas de energia? Quais são os municípios que podem ter uma estação dessa? Então você tem uma dinâmica, né? Então o jovem às vezes negligencia. Então você vê uma seleção de jovens, seleção não é nem seleção que a gente chama, de jovens que estão negligenciando. E você como presidente da AGE, que eu acho que é a melhor e maior e mais completa associação de jovens empresários, com o exemplo que todos os ex-presidentes dão, com a preocupação no desenvolvimento do nosso Estado, né, Dourado? Vocês podem mover essas pessoas. Vocês são um emblema dessa idade, desse momento, para mostrar para todos que tudo é possível, é só trabalhar e estudar. Eu vejo o estudo, que é o aprimoramento, como uma coisa fundamental. Mas, Beto, você fez uma coisa interessante. Você também teve a oportunidade de ser uma liderança associativa em diferentes ambientes. Uma delas foi a Federação das Indústrias. E você, assim que assumiu a Federação das Indústrias, você teve o cuidado de trazer a AGE, os jovens empresários, para perto de você também. Não é? Qual a importância da gente ter uma integração maior entre os organismos associativos para a valorização do movimento jovem empresarial? Rapaz, eu acho fantástico, né? Eu tive duas coisas quando eu assumi a presidência da Federação das Indústrias, que foi um dos momentos únicos da minha vida, por conta do empoderamento que a própria federação dá. O empoderamento que eu falo não é poder, é o empoderamento de abrir portas para discutir. Abrir porta para discutir com o governo, abrir porta para discutir com os secretários com suas específicas funções. Isso aí dá um empoderamento, é um ambiente muito rico. A minha coisa foi inovação. Lá na federação nós tínhamos o tema inovação como uma coisa extremamente difusa. Todo mundo falava em inovação. E a primeira atitude que eu tomei foi criar uma linha transversal de inovação, onde no centro da inovação tivesse a presidência, que era eu. Né? Então foi um grande lance que eu dei para trazer o Observatório da Indústria para cá, que está hoje aí um celeiro espetacular. Aquele negócio me deu um trabalho muito grande, né? Que eu desenvolvi com o meu amigo Sampaio. O Sampaio passou a ser o líder da inovação dentro da Federação das Indústrias. Então tinham coisas muito bacanas, e os jovens, por enxergar. Eu daria até um conselho, que conselho não se dá, é questão de discernir, mas eu podia dizer para o Lucas, procure ficar dentro da federação. Eu acho que precisa ter um endereço dentro da federação. Movimentar, ver a política, ver as discussões, como o Senai não, como é o nome daquele órgão que estuda as pequenas e médias empresas? Sebrae. Na minha época, eu criei a área do Sebrae dentro da própria FIEC. Trouxe para ficar sentado, botei um birô bonito para o Sebrae ficar dentro, vivendo a nossa vida. Eu não sei se ainda tem. Tem, né? É a mesma coisa com os jovens empresários. Precisa ter... Porque por dois aspectos, Dourado. Para poder o presidente e os seus filiados da AGE vivenciarem uma gama incomensurável de atividades econômicas, e a outra para poder fazer política classista, a boa política classista. Eu vejo a AGE muito respeitosa, porque eles foram concebidos com um alinhamento de ter um mandato, e eles nunca arredaram disso. Eles têm uma reciclagem extremamente... Mandato de 1 ano apenas. De 1 ano. E se expõem, eles fazem muita coisa. Eu fui culpado de ter falado com eles várias vezes para que a AGE tivesse um mandato de 2 anos. Hoje eu compreendo. Vocês tiveram já 35 anos. Eu sou 30. E eu tive com o antecedente do meu amigo Lucas, que foi o Davi. O Davi um dia conversando comigo, e ele disse assim: Beto,
Deixa eu contar uma história para você, Beto, que você talvez não esteja compreendendo o negócio de um mandato. Eu tenho 35 quadros de ex-presidente da AGE. Se eu tivesse com 2 mandatos, eu só tinha 17. Eu achei aquela resposta bacana, né? Porque o cuidado que eu noto nos jovens empresários, no presidente, é porque ele está sempre preocupado em dotar o próximo presidente com virtudes para poder, né, se alinhar com a contemporaneidade da sociedade, né, dos tempos. Né? Eu acho isso lindo. Né? Você não vai entregar o mandato a qualquer um. O mandato, quem escolhe o futuro presidente passa sempre pelo presidente atual. Então eu vejo que a AGE tem essa responsabilidade de criar esse celeiro de grandes empresários, porque vocês são o próprio exemplo de luta, né, de vida. Né? Como se manter ativo, como se manter vivo, como se manter atualizado para estar sempre trazendo coisas novas, coisas de qualidade, coisas diferenciadas no mercado e deixando marcas ao longo da sua trajetória que permanecerão, que serão legado para a cidade de Fortaleza, para o estado do Ceará. Esse você assistiu agora, essa minha reunião aqui por videoconferência, isso aqui é um prédio que nós estamos fazendo todo em aço e vidro, que é uma revolução. Uma revolução. Revolução no Brasil, que já tem em São Paulo, mas uma revolução aqui no norte e nordeste brasileiro. Vai ser o primeiro prédio todo em aço. Isso é a minha cabeça, é a minha vaidade de ser ponta, de ser vanguarda. Eu gosto de ser vanguarda. E há um outro detalhe importante, Dourado, além do seu temperamento, é você gostar de conversar com pessoas. Você ter boa capacidade para escutar o pensamento. Não ter um ambiente somente de discussão, de trocas rápidas, né, de ponto de vista. Eu acho que quando você discute, você escuta, quando você sabe escutar, você sabe dizer, você vai aprendendo. Rapaz, chega as informações assim, em segundos. Você está conversando com a pessoa, o cara diz uma coisa que você... É isso aqui que eu vou fazer. Né? Eu estava nos Estados Unidos, em Washington, D.C., quando eu vi um prédio. Por coincidência, eu parei num restaurante com a Ana Maria e meus filhos, e quando eu vi um prédio na minha frente, todo em aço, eu disse, meu Deus, eu tinha pensado, mas não tinha visto. É esse prédio que eu quero. Eu te mostro aqui comigo. Até hoje ele me acompanha. E a arquitetura que o Daniel está desenvolvendo, Daniel Arruda, é a arquitetura que eu dei para ele da época. Tem 2 anos, 3 anos já, que eu persigo o mesmo objetivo. Então você tem que andar, você tem que ver, tem que estudar, observar o que as pessoas estão fazendo, as novas tecnologias, se entusiasmar. Eu tenho algumas dificuldades que do conhecimento do berço universitário. Eu tenho essas dificuldades. Mas eu não tenho dificuldade de atrair pessoas. De conversar. Você vê que eu fui conversar agora com o pessoal lá tá no Paraná, chamei 2 assessores para poder escutar a mesma conversa. Aqui tudo é capilarizado. Ninguém pode desenvolver nada só. Até eu mesmo. Mandei chamar rápido para vir para escutar. Então, essa é a preocupação que os empresários têm que ter para poder criar um ambiente longevo, né, da sua época. Né? Você pergunta, eu sei que você está perguntando assim, por que você é tão velho, devia estar cansado. Eu não me canso. Não quero me cansar tão cedo. Não vejo sucesso. Eu não me enxergo como um cara de sucesso. Eu me enxergo como um cara que estou no caminho do sucesso. Porque tem em mente que o sucesso é sempre no dia finalístico da sua vida. Né? Porque hoje eu estou bem sucedido, mas amanhã pode ser que eu não esteja. É só ter algum fato exógeno mesmo, né, no política de governo, que ponha as coisas, né, então eu acho que o sucesso é uma coisa que vem lá na frente, é o seu último dia de vida. É isso que me mantém vivo. É a vontade de fazer todo o tempo. Sou muito alegre, sou muito feliz, então dá certo. Né? Esses meninos que estão te assistindo agora,
são meninos de 20, 30 anos no máximo. Porque 35 anos é o limite para ficar na AGE, né? 38. Aumentaram agora mais 3 anos, olha aí, 38 anos. O pessoal está percebendo que a gente não fica velho, né? A gente permanece jovem por mais tempo, né, Beto? Então, qual o recado que o Beto Studart, o Beto da Agripec, o Beto Leiteiro, o Beto dos amigos, o Beto da BS Par, o Beto do BS Design, o Beto do BS Steel, o Beto do mundo deixa para esses meninos eu acho que disse tudo aqui o que é que eu acho, né? Eu acho que o jovem tem que se preocupar com ele mesmo e com os outros. Tem que aprender, tem que estudar e tem que ter um extremado desejo de trabalhar, O dinheiro não cai do céu. E aí eu digo uma coisa para você que já me perguntaram. Beto, até que ponto a sorte caiu na sua vida? Tá? Eu sei que quando as pessoas fazem esse tipo de pergunta, é porque elas estão com inveja de alguma coisa. A sorte existe só e exclusivamente para quem estiver preparado para recepcioná-la. Então, meu amigo, não tem jeito. É cair em campo, cair na luta, é seguir, ter como inspirador algum líder que foi bem sucedido, estudar a vida dele, verificar como é que ele fez, trocar ideia com os amigos e ir crescendo. E extrema capacidade de trabalho. Os judeus cristãos, eles têm uma máxima chamada Mazal Tov. Quando a criança nasce, o menino nasce, ele é circuncisado e na hora da circuncisão, o rabino que faz a circuncisão põe a mão na cabeça dele e diz Mazal Tov. Mazal Tov é um anagrama de 3 palavras: tempo, lugar e conhecimento. Quando ele diz Mazal Tov, ele está dizendo tem uma boa sorte. Ter uma boa sorte significa estar no lugar certo, no momento certo e preparado para o que der e vier. Quer ter sucesso? Se prepare. Lute. E se preparar não é apenas estudar. E estudar não é apenas ler o que está nos cadernos ou nas universidades. É, acima de tudo, estudar a vida. Estudar o que está acontecendo no seu entorno, no ambiente em que você vive. Estudar as tendências do que está acontecendo no mundo inteiro. E se inteirar disso e se integrar a isso. Junte as pessoas certas perto de você. Lute muito, trabalhe muito, mas tenha consciência de que você não vai chegar a lugar nenhum sozinho. Você consegue fazer alguma coisa quando você tem as pessoas certas ao seu lado. Se cerque de pessoas boas, se cerque de pessoas competentes. E fora disso, aproveite a vida. Tenha sempre os seus amigos perto de você. Tenha sempre a sua família perto de você. E nunca deixe de gostar, mas gostar muito de você. A pessoa mais importante da sua vida é você. Aproveite bem a vida. Goste muito de você, se valorize, seja vaidoso, seja vaidosa. A vaidade não é um mal. A vaidade é a capacidade de se gostar e de lutar muito para que esse prazer de viver nunca saia de perto de você. Eu queria fazer uma proposta para a gente disseminar essa importância da vaidade na vida do empresário, viu? Acho que tanto o Lucas aí da AGE, você como que é um grande estudioso, eu acho que uma das maiores virtudes do empresário, empreendedor, de fato, é a vaidade. Porque ela é sempre tida como uma coisa ruim, né? Quando querem falar mal de você, Dourado é um vaidoso. Entra de forma pejorativa. E as coisas bíblicas são diferentes. A vaidade das vaidades, ou seja, é o excesso. É o excesso. É aquilo que lhe leva até para baixo quando você passa do limite da razoabilidade. Eu acho que a vaidade é uma coisa que nós temos que desmistificar e trazer ela como uma grande virtude empreendedora.